Olá, pessoal, boa tarde. Ai, que prazer estar aqui, gente. A primeira vez, não cheguei aí em nenhum Next presencial. Fui só como visitante ali em duas, eu fui em Santos e Belo Horizonte. Então, só acompanhei como visitante e estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito aí na Superlógica, dentro do RH. O Baldini já deu um show aí para a gente sobre estatísticas, sobre trabalho remoto, como é que está sendo isso para a gente, já contou muito. Então, eu vou poder já entrar contando para vocês como é que a gente tem trabalhado e como é que está isso aí para a gente. Eu vou dividir com vocês, então, a minha apresentação aqui rapidinho. Deixa eu colocar. Deixa eu só. Esse palco virtual é seu. Então, foi dada a largada aqui. Acho que Tudo Marjorie, ok aí, gente? Tudo ok, né? tudo Certo? maravilha. Tudo certo. Beleza. Agora, Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar e a contar para vocês como é que tá isso aí com a gente, como é que tá o trabalho remoto. E o pessoal fala assim, trabalho remoto é só eu mandar o computador lá para a casa do profissional, é só eu ter ferramentas para trabalhar que vai dar tudo certo, né? E é um pouquinho além disso, é um pouquinho a mais do que isso, é uma questão da gente se organizar, entender a necessidade da empresa e ter o mínimo fisicamente e o mínimo de alinhamento de equipe possível para a gente poder trabalhar no remoto. E como é que a gente fez isso? Como é que a gente faz isso? É daqui que eu quero começar. Em primeiro lugar, quero dividir com vocês um pouquinho sobre mim, né? Contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Um pouquinho sobre. Ninguém me conhece ainda, né? Eu estou falando como se vocês já me conhecessem. Eu sou a Kátia Ribeiro, sou a líder de RH da Superlógica. Eu cheguei na Superlógica tem um pouco mais de um ano. Cheguei em fevereiro do ano passado. E venho de uma carreira de RH generalista, onde eu passei por algumas empresas de diversos ramos diferentes, assessorei algumas empresas com porte menor, né, empresas pequenas que estavam prontas para crescer e precisavam de um RH para apoiá-las nesse caminho. Então, eu vejo o diferencial de quando uma empresa pequena se estrutura com o apoio de um RH, ela cresce muito mais rápido e esse crescimento a gente vai vendo de maneira muito evidente nas pessoas que vão chegando e no desenvolvimento. Então, vamos começar aí falando dessa empresa, essa foto aí a gente tirou no final do ano passado, essa foto. Então, quando eu entrei na empresa, a gente estava com 180 colaboradores. Hoje, a gente está indo para 330. Estamos com 330. Hoje, a gente fez um onboarding com 55 pessoas. Na segunda-feira, a gente tem mais um onboarding, né? Então, a gente vai para 420 colaboradores. Então, é um crescimento grande, um crescimento muito exponencial, em que a gente dobrou de tamanho, mais que dobrou de tamanho do que o ano passado, né? Então, além da gente conseguir trazer esses colaboradores, que era o que a gente estava esperando para o crescimento, era o que a gente estava esperando para o crescimento da empresa, quando a gente trouxe o RH, a gente teve uma assertividade muito grande em trazer essas pessoas, porque o nosso turnover é super baixo, então a gente acerta bastante no recrutamento e seleção, e, e isso não quer dizer que desde o comecinho lá eu já tinha todas as ferramentas, porque o pessoal fala assim, né? Minha imobiliária é pequena, minha administradora é pequena, as técnicas e as ferramentas que você utiliza na Superlógica não cabem para mim. Mas lá atrás, quando eu comecei em fevereiro, não tinha ferramentas, não tinha, a gente utilizava algumas ferramentas muito manuais mesmo, e a gente foi se estruturando conforme a empresa foi crescendo. As necessidades foram aumentando, o número de vagas foram aumentando, e a gente foi se estruturando
para isso, tá? Então, é isso que eu vou dividir com vocês agora, um pouquinho de como foi esse nosso caminho. Eu sei que para você aí, talvez o maior desafio na hora de falar assim, como é que eu vou fazer isso que o Baldini falou? Como é que eu vou migrar o trabalho que eu tenho físico hoje na minha empresa para o online? Né? Então, você deve achar que para a gente foi fácil, como o Baldini falou, a gente estava se preparando para daqui a algum tempo a gente fazer isso, a gente não estava pronto para agora. Eu tinha começado em fevereiro fazer um curso sobre trabalho online e vinha falando com os diretores da necessidade da gente ter algumas posições em trabalho online, justamente por causa da falta de colaboradores, falta de candidatos para algumas vagas que a gente tinha. Então, vagas de desenvolvedores, que são muito importantes para a gente. São várias vagas que eram mais difíceis de fechar, e a gente vinha tentando conversar com os diretores sobre essa possibilidade. Inicialmente, ali, eles falaram não, porque a gente tinha, como o Baldini falou, uma preocupação de perder em cultura, de perder em produtividade, de perder em entrega mesmo, né, de projeto. Então, por isso, ainda ali a resistência, né, talvez levando para o seu momento, para o momento da sua empresa, talvez aquele hábito que a gente tinha, como o Baldini também falou, sobre o olho no olho, sobre o aperto de mão, em que a gente realmente está vendo o candidato ali, talvez seja a maior dificuldade aí e o maior desafio na hora de migrar para o remoto. Mas a gente já fazia recrutamento e seleção remoto, pelo menos uma parte dele a gente já fazia lá atrás. Então, a gente já tinha algumas pessoas na empresa que trabalhavam, que fizeram o processo no recrutamento remoto, mas que vinham trabalhar para a empresa, vinham trabalhar na empresa. Então, elas se mudaram lá do Recife, se mudaram de Natal e vieram morar para Campinas. Algumas vezes a gente teve algumas entrevistas, por exemplo, de líderes, e que a gente fez o processo todo online, mas a última entrevista tinha que ser na empresa. Então, a gente tinha essa necessidade da última entrevista ainda ser olho no olho e ser mais próxima, né? Mas aí mudou tudo e a gente teve que se reinventar. E a gente se reinventou de tal maneira que a gente contratou, por exemplo, um CFO, que é um diretor financeiro, acho que vai fazer uns 30 dias, e a gente fez todo o processo dele remoto. Então, não teve aperto de mão, não teve olho no olho, é uma posição extremamente estratégica para a empresa e foi feita toda no remoto. Então, assim, desde março que a gente entrou, né, que está todo mundo em casa, que foi para o remoto, a gente já contratou 50 pessoas nesse modelo. Então, são 50 pessoas que ainda não pisaram, não tiveram aí na nossa sede, não conhecem nem um pouquinho de como é a nossa sede. Então, gente, é possível. E é possível independente do tamanho da sua administradora. Se você falar, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 20 funcionários, é possível a gente migrar, mas como o Baldini falou, abra seu coração e se desprenda de algumas crenças, se desprenda de alguns medos, ou de falar, não vai dar certo porque na minha empresa não dá. Se desprenda de tudo isso, que eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar um pouquinho de como a gente fez e como você adapta isso para a sua realidade aí. Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando um pouquinho de novas características necessárias para o trabalho remoto. Tá? Então, existe o modelo presencial e existe o modelo remoto. E o que muda? Né? Só muda que ele vai estar lá na casa e antes eu tinha ele na empresa? Não, muda algumas coisinhas, mas tem coisa que não muda também, né? Mas se a gente comparar os dois modelos, né? O que dá para a gente tirar aí do que é igual, do que muda e de como a gente se prepara para migrar para o modelo remoto? Aí a gente está falando de que muda, o que não muda, que já era normal no recrutamento e seleção presencial,
pelo menos já deveria ser para todo mundo. Eu não sei se a sua realidade aí, se é a realidade da sua empresa, se você já tinha esse hábito, né, no recrutamento e seleção, mas uma das coisas muito importantes para a gente no recrutamento e seleção, seja no online, ou seja, no online ou no presencial, é o planejamento, né? Eu me planejar para uma entrevista e para a ação é muito importante. E por isso a gente vai dividir com vocês algumas ferramentas que a gente utiliza. O que é planejar, Kátia? Vamos tentar dar um exemplo aí para você. Eu tenho 5 colaboradores na minha empresa. Esses 5 eu tenho mapeado o que cada um faz. Eu vou precisar de um sexto. Para que é esse sexto colaborador? O que eu vou precisar dele? Então, se eu tenho mapeado o que os 5 estão fazendo, quando eu chego no sexto, e eu tenho bem mapeado a necessidade de ferramentas, a necessidade de comportamento que eu vou precisar na hora do recrutamento e seleção. Então, eu estou preparado, eu estou planejando o meu recrutamento e seleção. Então, isso já era importante no presencial e é muito importante quando a gente está falando no online. Talvez mais importante no online, porque você vai ter ali mais fácil o papel de cada colaborador com você, tá? O que não muda também, gente, é a empatia. Sem julgamento, a gente fala, né? A empatia, lá no presencial era importante, aqui é importante. A ansiedade da pessoa para uma entrevista, ela continua a mesma. O candidato vai sempre chegar ansioso para falar com você, seja lá no presencial, seja aqui no online. Então, a gente não pode ter alguns julgamentos, né? A gente tem que estar livre de julgamentos na hora de fazer a entrevista. Então, pode ser que ele não consiga entrar na sua... entrar na live, entrar no meio de que você colocou para fazer essa entrevista, talvez ele não consiga rapidinho entrar e tem algum problema, então a gente não pode ir julgando por aí. Pontualidade. Atrasos, isso aí era ruim antes, é ruim agora. A pessoa ficar ali na frente do computador, pensa na situação, né? E eu falo muito em empatia por isso, se coloca no lugar do outro ali, você ali ansioso, esperando uma entrevista, precisando do emprego, e marcou uma entrevista com alguém, e você fica ali esperando e a pessoa não comparece. Então, isso não pode mudar, isso não pode acontecer. A vestimenta, né, continua, se você fosse entrevistar alguém, que vestimenta, que roupa você se vestiria, teria que se vestir se fosse na empresa, também, se você fizer no online, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem visto alguns casos aí de pessoas entrevistando gente de pijama e pessoas sendo entrevistadas vestidas de pijama, que são alguns cases assim que não fica legal. Outra coisa, o uso de celular. O uso de celular era ruim no presencial, mas é ruim agora também no online. Então, se você está ali, tente dedicar o seu tempo para aquela entrevista. Porque você dedicando o seu tempo para aquela entrevista, você vai tirar o melhor dela. Então, você pode estar preparado para estar atento a tudo que o candidato está te falando. Outra coisa bem importante o que muda, né? Além da preparação da entrevista, a gente se preparava lá, mas aqui a gente tem que se preparar um pouquinho mais. Ter uma matriz de competência, ter uma vaga bem descrita, e saber exatamente o que você está procurando. Então, se eu não souber exatamente o candidato que eu estou procurando, eu não vou conseguir ter assertividade no meu processo seletivo. Para a gente, é muito importante o fit cultural, né? Então, o fit cultural é quando a pessoa, nós mostramos para a pessoa qual é a nossa cultura e ela consegue se encaixar nela. Então, ela consegue entender e se projetar para dentro da empresa e saber se ela vai ser feliz naquele ambiente ou não. Então, quando eu me preparo para a entrevista, eu entendo, eu preciso saber direitinho qual é a descrição da vaga, departamento que ele vai trabalhar, as competências que eu estou procurando,
qual é o líder que ele vai trabalhar, então a gente consegue entender exatamente o que eu estou buscando. Para você, levando aí para o seu mundo, né, levando aí para a sua empresa, uma empresa menor, essa preparação é ainda mais importante que a gente, por causa do número de pessoas que você tem aí no seu ambiente, seja empresa grande, empresa pequena, mas é extremamente importante quando a gente consegue mapear nas necessidades da vaga quais as competências que eu quero ver naquele candidato. Um outro ponto importante é a postura profissional. Quando a gente vem para o mundo online, o candidato ele se sente um pouco mais à vontade. Por que isso, gente? Estou na minha casa, né? Então, na minha casa, meu ambiente, minha zona de conforto, né? Então, para alguns se sentem mais seguros. E a vontade dele de se expressar e de falar é um pouco mais. Ele mostra isso com mais ênfase. Então, se eu manter a postura profissional na hora que eu estou recrutando, na hora que eu estou entrevistando, eu mantenho a condução da entrevista comigo, né? Então, porque quem tem que conduzir a entrevista, né, a gente não pode deixar que o candidato conduza a entrevista. Eu preciso tirar dele o que eu mapeei e o que eu planejei. Então, se eu não tiver a postura profissional ali, fica um pouquinho mais difícil. O que mais? A comunicação verbal. A comunicação verbal, esse é um ponto que é extremamente importante quando a gente está falando do modelo online. Porque na comunicação verbal é que a gente vai entender se a pessoa vai conseguir se comunicar na equipe remota. Então, ali ele conseguiu te convencer, conseguiu fluir bem na entrevista, como ele se comunicou, foi claro nas colocações, nas apresentações, como foi para ele aquele candidato, para você ouvir aquele candidato e saber se ele vai se encaixar dentro do seu modelo ou não, tá? E na comunicação não verbal, na entrevista também no online, dá para a gente olhar sim, dá para a gente entender sim a comunicação não verbal. Então, algumas coisas como braços cruzados, né, que talvez demonstre desinteresse, o que mais? Postura dos ombros muito curvados, né, que podem indicar muita insegurança daquilo que está falando. Então, tranquilidade ao falar, tente analisar pelo menos os aspectos com cada pergunta que você for fazendo. Para cada pergunta que você vai fazendo, você vai analisando a postura do candidato e isso vai trazer muito mais informação para você naquele momento da entrevista. E aí, a gente traz aí, por exemplo, um exemplo que a gente traz para vocês sobre competências técnicas e habilidades comportamentais. Gente, eu sei que o tema é muito teórico, né? Aí às vezes dá vontade de sair correndo, deixar a Kátia aqui falando sozinha, mas não foge, não foge. Fica aí, são mais 15 minutinhos só, eu tenho que discorrer bem rápido, mesmo que a gente só tem 30 minutos para falar. E o tema é muito amplo. E eu não vou parar aqui, é só algumas pitadas aqui, é só algumas dicas mesmo. Depois, se tiverem mais dúvidas, a gente pode voltar a conversar, a gente vai estar bem aberto aí para a gente tirar dúvidas de vocês e ajudar vocês aí na sua administradora, aí na sua imobiliária, ou em outras empresas que podem estar aí também, e que talvez não seja imobiliária, que talvez não seja administradora de condomínio também, tá? E o que contratar, gente? Vocês acham qual que é o peso aí que vocês dão para habilidades técnicas e habilidades comportamentais? Qual que é o peso maior? Isso aí vai depender muito da sua empresa, da sua cultura, de como você, da sua gestão, o que é mais importante para você mesmo. Antigamente, a gente tinha o privilégio de abrir uma vaga e receber uma enxurrada de candidatos, né? E chegava aquele monte de candidatos, você ia lá e pincelava os melhores candidatos. Ia lá, buscava os melhores candidatos, ia aqui. Antigamente ainda, se a gente voltar um pouquinho mais para trás aí, algumas pessoas vão lembrar disso, aquelas agências de emprego
É a minha escola, agência de empregos, o meu primeiro emprego foi agência de empregos. O pessoal imprimia aquele monte de currículo, colocava tudo no envelope e saía nas agências entregando, né? Se a gente falar daqui de Campinas, para quem não é daqui de Campinas, ali no centro de Campinas tinha um lugar que a gente tinha umas marquises assim, que a gente colocava as vagas com uma cartolina ali colava, e nisso depois os candidatos saíam. A gente tinha aquelas pilhas de currículos e a gente ali saía anotando, fazendo triagem e escolhendo os melhores candidatos. Essa realidade mudou muito com a tecnologia e melhorou demais, gente. Hoje a gente tem software para tudo, né? E a gente tem como fazer um processo muito mais rápido que a gente fazia antigamente. Então, a gente tem tecnologia para isso. Para a gente, na Superlógica, qual o peso que a gente dá maior? Para habilidade técnica ou habilidade comportamental? A gente dá muito mais para habilidade comportamental, principalmente protagonismo, principalmente habilidade e desenvolvimento pessoal mesmo, que a pessoa consiga se desenvolver sozinha. E a gente também dá muito valor para flexibilidade para mudanças. A gente está crescendo, olha, eu falei para vocês a quantidade de pessoas que a gente tem hoje, né? E a gente está crescendo demais. Então, as pessoas precisam ter essa flexibilidade mesmo, porque senão ela não consegue se desenvolver dentro do nosso ambiente e ela não vai ser feliz no nosso ambiente. Um exemplo aqui, então, de uma habilidade técnica, né? O vendedor. O vendedor, a habilidade, é a capacidade de negociar na técnica, né? Ele tem capacidade de negociação, de convencimento, alguns conhecimentos específicos de informática, então o Excel avançado. Quando a gente fala de técnica, a gente está falando disso. Comportamental, a gente já vai para o lado liderança, trabalho em equipe, foco no resultado, valor do negócio, e aí a gente vai mudando e vai entendendo o que é habilidade técnica, o que é habilidade comportamental, e leva para o teu mundo, leva para a tua necessidade e vê aí qual que é melhor para você, o que você realmente precisa para a vaga. Para nós, a gente já aconteceu algumas vezes, a gente tem uma pessoa muito, muito boa tecnicamente, com todos os skills necessários, mas no fit comportamental a gente acredita que ela não vai ser feliz na nossa empresa. E se ela não vai ser feliz, então não cabe dentro da nossa cultura. Então a gente dá mais peso para o comportamental nesse caso, tá? E quando a gente fala de como identificar isso, na Superlógica a gente tem uma matriz de responsabilidades, que é um modelo que depois eu posso falar com o marketing de ver que é para quem está inscrito aí de como fazer para mandar para vocês, que não teria nenhum problema. O que é através dela é possível a gente mapear os colaboradores que a gente tem, mapear os processos que cada um está responsável e as lacunas, né? O que está faltando? E aí, com aquilo que está faltando, eu busco um candidato no mercado para preencher aquilo que está faltando na minha empresa, ok? É uma matriz muito simples, que você faz no seu Excel aí de uma maneira muito rápida, e a gente pode mandar para vocês também, e que vai te apoiar nesse processo, vai te apoiar a entender a necessidade de vaga que você tem aí na sua empresa. Esse é o modelo da matriz, é um modelo, como eu falei para vocês, muito simples, né? E que pode ser adaptado aí para sua empresa. A gente utiliza em várias áreas dentro da empresa, e você pode adaptar aí pelas pessoas que você tem, cada uma o que está responsável e o que está faltando, né? Eu tenho esse processo, eu preciso dessa habilidade técnica, e como que eu faço para buscar no mercado essa pessoa, tá? E depois, isso falando na técnica, para você mapear, a matriz de responsabilidades é para você mapear as habilidades técnicas necessárias para você buscar numa vaga, ok? Então, a gente tirou ali a habilidade técnica, como você faz para buscar isso no mercado, como você vai mapear isso na sua empresa, e depois como você busca esse candidato, ok?
E quando a gente fala de competência, qual que é a competência necessária nesse novo ambiente? Né? A gente falando no remoto, o que a gente precisa, né, para migrar e como a gente identifica no candidato as habilidades necessárias quando a gente está falando de competência, né? Quando a gente está falando de habilidades comportamentais, né? Então, as macrocompetências, elas nos ajudam a entender esse momento atual do mercado, que ele fala que as habilidades mais importantes para migrar para o remoto são a liderança, o relacionamento interpessoal, o foco no resultado e a habilidade digital. Então, se a gente tem essas macrocompetências mapeadas no candidato e eu consigo identificar isso, eu consigo ver que ele vai ter sucesso no trabalho remoto. Se eu não conseguir identificar, aí fica um pouco mais difícil, porque a autoliderança é extremamente importante, né? Porque ele vai ter momentos que ele vai estar sozinho, ele vai ter que tomar algumas decisões, e se ele não tiver essa capacidade, vai ficar muito difícil realmente de trabalhar no remoto. E como funciona, né, as habilidades mais valorizadas, né? Se a gente falar no que a gente valoriza e o que as pessoas no mercado estão valorizando para o trabalho remoto. Na liderança, a autoliderança, como eu falei para vocês, já acabei de falar de por que ela é importante. Porque vai ter momentos que realmente o colaborador vai precisar exercer a autoliderança e vai precisar ir para frente e tentar resolver alguns problemas. A liderança de pessoas, que é extremamente importante também, a gestão de equipe, disciplina e organização. Então, a pessoa tem que ter disciplina e organização, tem que ser uma pessoa aberta ao aprendizado, porque a gente vai aprender constantemente, não vamos parar de aprender, né? Então, a gente está aprendendo o tempo todo. Solução de problema, ele tem que conseguir ter habilidade na solução de problemas, desenvolvimento pessoal e profissional. Resultado, quando a gente fala de resultado, foco no resultado, visão do mercado, visão do negócio. Relacionamento interpessoal, a gente está falando de como eles comunicam, comunicação verbal, negociação, de como eles se comunicam realmente. E o trabalho em equipe, e como vai ser tudo isso, porque a gente vai estar virtualmente, então a gente vai precisar que isso esteja bem aguçado nesse novo candidato. E a habilidade digital, gente, não tem jeito, a gente vai, e isso a gente vai no processo já analisando, né, a gente já vai mapeando se realmente ele consegue entrar, né, no convite que você mandou. Então, saber um pouco de segurança digital, de mídias, Google Drive, organizador de tarefas, documentos compartilhados, acessos, né? Porque não vai mais ter alguém que a gente, deu um problema, não consigo imprimir, chama o técnico de informática. Então, não vai mais ter isso. Então, essa habilidade é extremamente valorizada, extremamente necessária para essa migração, tá? E aqui um exemplo de como fazer e como analisar se o candidato que eu estou fazendo o processo tem essas habilidades que eu estou falando. Isso aqui é um segredinho, né? As perguntas, de como a gente faz essas perguntas mesmo. E aí você vai me falar, você está contando segredo, aí todas as pessoas que você vai entrevistar vão saber já o que você está querendo saber de resposta, né? E vão utilizar isso assim. Não, se você é candidato, tá aí, não adianta achar que você vai saber das perguntas e vai se dar melhor numa entrevista, que não funciona assim. Para cada questionamento desse, depende muito daquele planejamento que eu falei lá atrás. Então, muitas vezes eu quero um candidato um pouco mais extrovertido, outras vezes eu quero um candidato um pouco mais concentrado devido à demanda que eu vou ter dentro da empresa. Então, não existe resposta certa, tá? Não existe resposta certa, existe a resposta adequada, a resposta que me traz um contexto sobre o trabalho dele. Então, eu pergunto, a gente faz muito aqui, gente, e não sou
só eu, né, não é só a Kátia que faz seleção assim na Superlógica. Sou eu, é toda a minha equipe de recrutamento e seleção. Todos os líderes da empresa estão alinhados de que o fit comportamental é o que dá mais resultado nos nossos processos, é o que é mais importante nos nossos processos. E isso não quer dizer, isso é bem importante a gente falar aqui, não quer dizer que eu não vou olhar para a técnica. Eu vou olhar para a técnica o tempo todo e eu preciso da técnica, né? Eu preciso de conhecimentos específicos também. Mas eu vou olhar também para o fit comportamental, que para a gente é muito importante. Então, são perguntas direcionadas, são perguntas em que eu peço para o candidato me contar uma história, né? E peço para ele dizer para mim uma história de que mostre para mim se ele teve como uma boa comunicação, se ele teve um bom resultado, e como foi isso dentro de uma das empresas. Então, eu pego uma empresa que ele tenha passado, e eu pego ali, depois de toda a análise que eu fiz do perfil dele, as empresas que ele passou antes de chegar na entrevista, e analiso ali ponto a ponto, perguntando para ele como foi nessa empresa, que projeto que você entregou, como foi essa entrega, teve algum projeto que você começou e entregou atrasado. Então eu vou levando ali até eu conseguir te preciso para terminar o processo seletivo. Então, assim, gente, tem várias perguntas. A gente criou um questionário, ai, agora fugiu o nome, mas é tipo um roteirinho, um roteiro de entrevista. É um roteiro de entrevista que pode apoiar você, que a gente vai distribuir também. Depois o pessoal vê aí de como são as pessoas que estão inscritas, mas que é algo que a gente que pode apoiar você aí na sua administradora. Então, o roteirinho de entrevista que tem algumas dessas perguntas que pode te apoiar nesse processo. Acho que vai ser bacana, você vai gostar muito e dá para você adaptar aí para sua empresa também, tá? Meu tempo está acabando já. Tá bem legal. Eu sei que a Lu deve estar ali ó, no reloginho, mas não dá para me ver aqui, graças a Deus. Mas está acabando, tá? Mas vamos terminar. Falta mais um pouquinho só. A Lu segura lá um pouquinho. O alinhamento cultural é uma das partes mais importantes quando a gente está buscando um candidato no mercado, tá? Talvez este seja o maior ganho do nosso processo seletivo hoje. A gente tem melhorado cada dia mais nossos processos seletivos, com a questão de entender as necessidades do negócio. Então, a gente para um tempo bem grande para fazer esse planejamento. Então, as meninas da minha equipe param com cada líder a cada vaga nova. Porque não quer dizer que eu tive uma vaga de analista financeiro ano passado, que essa vaga de analista financeiro esse ano é a mesma coisa, porque não é, são projetos diferentes, então a gente tem que fazer esse alinhamento muito forte com os líderes hoje, né? Levando para o seu contexto, levando para a sua imobiliária, levando para a sua administradora de condomínio, se você é o dono, se é você mesmo que fazia as entrevistas, é você com você mesmo, né? Então, é entender qual é a cultura da minha empresa, qual é o meu estilo de gestão, qual o candidato que eu quero. E se eu conseguir esse alinhamento, né, o que eu quero trazer do mercado, o processo vai ficar muito mais assertivo mesmo. Então, é você entendendo a cultura da sua empresa e qual o candidato que você quer trazer do mercado. E aí você tem um alinhamento, né, um alinhamento com cultura, alinhamento com gestão, que vai trazer mais sucesso para você, enquanto líder de pessoas também. E como que a Superlógica faz isso, tá? A Superlógica tem um processinho desenhado ali que a gente utiliza algumas plataformas hoje, mas tem algumas que você pode utilizar aí também. Por exemplo, eu vou perguntar e depois vocês respondem, aí a Lu vai me falar. Quem aqui é dono de empresa ou dono de uma pequena ou grande empresa, tem o LinkedIn bem atualizado? Tem uma página do LinkedIn da sua empresa bem atualizada, uma página bacana. Não tem custo isso.
Você pode ter uma página da sua empresa lá e atrair os bons candidatos por lá, por seguidores e tudo mais, de uma forma que não tem nenhum custo para você. E o seu perfil também. O seu perfil tem que estar muito bem alinhado, contando uma história sobre a sua empresa e contando como você interage com o mercado, tá? Tem o Indeed, tem Encato, tem algumas outras plataformas que podem ser utilizadas também, que estão aí no mercado, alguns portais também bacanas. Depois disso, a gente vai para a aplicação de testes. A gente tem testes de habilidades, testes de perfil comportamental, e depois a gente vai para a entrevista mesmo online, entrevista 100% online aí, e alguns testes específicos, que aí é a hora que a gente consegue identificar um pouco mais as habilidades técnicas quando a gente coloca alguns testes específicos. Que testes específicos, Kátia? A gente tem prova de português pessoal do suporte, a gente tem alguns testes de lógica mesmo, e, por exemplo, do desenvolvimento, que é nosso maior número de vagas. Eles fazem um projeto e nos entregam um projeto, é onde os meninos do desenvolvimento vão ver se realmente a pessoa consegue conduzir bem um desenvolvimento, tá? Tá acabando, já passou do meu tempo. Eu sei que a Lu e a Marjorie são bravas, e eu vou terminar agora com vocês, para gente, para elas não brigarem muito comigo, tá bom? Gente, vamos lá. O recrutamento e seleção, eu sei que eu falei muito, né? Muito e rápido. Só para vocês não fugirem e também para dar tempo de eu falar o conteúdo mesmo, que é muito rápido. O recrutamento e seleção é o primeiro e mais importante passo para o sucesso das estratégias que você traçou aí para sua empresa. Então, são pessoas. Não adianta nada a gente fechar um monte de ferramenta, a gente ir lá correr, né, para ter a melhor ferramenta de vídeo, ou seja lá qual. As ferramentas são extremamente importantes e é esse passo a mais que o Baldini falou, né? Então, todas as partes online, tudo que aconteceu, essa revolução toda, é muito importante e a gente tem que estar conectado. O recrutamento e seleção é só o primeiro e o mais importante passo para isso. É importante a gente se planejar para ter a pessoa ideal e impactar positivamente o resultado da sua administradora. Se você tiver essa pessoa certa, você vai conseguir obter os resultados que você esperava. E depois do recrutamento, não só, mas tão importante quanto, é o onboarding. O onboarding, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor no painel aí que a gente já vai falar. Mas o onboarding é a integração. Lembra, que quando a gente está em startup, tem um monte de nomenclaturas aí diferentes, né? Mas é a integração. O que é a integração? É como eu recebo essa pessoa. E como eu faço ela rampar, ela dá resultados o mais rápido possível para a gente. Então, quando eu estruturo muito bem um onboarding, eu consigo ter esses resultados um pouco mais rápido. E a gente vai falar ali daqui a pouco no painel. Lu, pode vir, voltar aqui, eu vou parar a apresentação aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. E espero ter conseguido passar algumas dicas que vocês consigam utilizar aí na administradora e na imobiliária de vocês aí. Lu? Obrigada, Kátia. Puxando sua orelha, né? Tava quase aí na sua casa botar seu microfone. Mas o Baldini passou mais do que eu. Não. Aí eu fico sem espaço, entendeu? Aí o que a pessoa fala assim da produção? Oi, produção. Oi, produção. Luciana, corre, não fala, diminui sua fala. Aí meu brilho fica onde? Ah, deixa pra mim, Lu, é minha primeira vez. É minha primeira vez, deixa pra mim. Só porque é a primeira vez, tá? Só porque é a primeira vez. Agora temos algumas perguntas para a Kátia. Legal. Pessoal, só para avisar, eu vejo a Kátia aqui na minha frente. Vocês, muito provável, vê ou a gente em duas telas, ou às vezes o palestrante vai aparecer atrás. Então, não pense que eu estou de costa para o palestrante. Eu vejo ele aqui na minha frente, só para vocês saberem, tá? Pergunta já está na tela? Então, vamos lá. Kátia,
Nossa primeira pergunta é: como garantir que a pessoa tem aderência à empresa? É isso aí. Primeiro você tem que ter muito mapeado como é a sua empresa. Então você precisa saber como funciona a sua empresa, qual é a cultura, né? E o que você precisa tirar do candidato. E essas perguntas vão trazer isso, né? Quando eu pergunto, por exemplo, proatividade, protagonismo, eu peço para a pessoa me contar uma história de algo que deu muito errado e que ela teve que resolver sozinha. Aí ela vai me contar algumas histórias. Tem muitas histórias que eu queria contar, você não vai deixar. Justo. Você Não não ia, vai deixar por causa do tempo. porque a Marjorie me bate, você não entende. Mas assim, são exemplos. Por exemplo, eu errei. A Marjorie treinando, Ela é brava. Mas assim, o que você fez que deu errado e como você resolveu? Né? Então aí eu vou trazer como ela foi protagonista ou não. Então eu preciso primeiro entender a minha empresa, como funciona, e aí a gente vai conseguir entregar. tá. Aí a Pessoal, gente vai só conseguir mais uma identificar. pergunta. As perguntas que não forem respondidas, elas vão ser respondidas por e-mail. Tá. Segunda pergunta. Pessoal, eu sei que tem mais, mas a gente vai encerrar para não prejudicar a próxima parte do evento. Como sei que a pessoa é de confiança? No presencial, você tinha certeza 100% que a pessoa era de confiança? Será? Então, então, é assim, a gente tem que realmente, olha, dá para a gente fazer uma busca pelo LinkedIn, olhar lá as indicações da pessoa, tem muita coisa que a gente pode tirar dali de informações do LinkedIn. Mas, para saber se ela é de confiança, realmente vai buscando nas perguntas como ela resolveu problemas. Gente, as pessoas contando histórias, elas vão contar a vida delas e como elas fizeram várias coisas no meio disso. E dali você tira todas as respostas que você precisa. É perguntando certo, é perguntando e tendo a pergunta certa para cada momento e para aquilo que você precisa saber. E até aproveitando, né, Kátia, algo que a gente estava conversando sobre isso, era a questão de perguntar os insucessos. Porque se a Sim, pessoa não tem sucesso, ela é perfeita, alguma coisa de errado alguma tem. É coisa uma errada. RH, o pessoal que está aí de RH sabe disso melhor do que eu. E foi algo que eu e a Kátia, né, trocando aí algumas ideias, a gente estava conversando justamente disso, dessa mudança que tem no RH. Kátia, muito obrigada.